Imunodeficiências. O sistema imunológico possui a árdua missão de defender o organismo de ameaças à sua homeostasia e, consequentemente, aumentar suas chances de sobrevivência e perpetuação da espécie. Deve estar também apto a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio, e, na maioria das vezes, moléculas próprias não apresentam qualquer ameaça, ao passo que moléculas exógenas desencadeiam ou deveriam desencadear uma espécie de reações que têm como objetivo combater o agente agressor e manter o bom funcionamento do organismo. A imunidade é representada por um sistema complexo de alta especificidade, que envolve inúmeros tipos moleculares e celulares, e que devem funcionar de forma perfeitamente harmônica para garantir a proteção do organismo. Pode ser dividido em inato e adaptativo. O inato envolve os mecanismos de fagocitose e seus amplificadores, células dendríticas e as células citotóxicas naturais, denominadas de células natural killer. A principal vantagem desse sistema é a rápida resposta após o reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos, que são chamados de PAMPs. Já o sistema imune adaptativo necessita de que células B e T reconheçam estruturas estranhas ao organismo. Diferentemente do sistema imune inato, o sistema imune adaptativo desenvolve mecanismos de memória, fazendo com que um segundo contato com o patógeno tenha uma resolução mais rápida e eficaz. Algumas vezes, quando o único elo dessa corrente se rompe, ocorre a falha de um mecanismo específico, que consiste numa complexa rede envolvendo outras inúmeras moléculas e células capazes de suprir uma falha localizada. O organismo é incapaz de reparar alguns erros dessa rede de reações específicas, então podemos dizer que o organismo entrou em desequilíbrio e, como resultado, poderá resultar em reações de hipersensibilidade ou imunodeficiências. As imunodeficiências podem ser classificadas de acordo com a origem em ambientais ou intrínsecas ao indivíduo. Os quadros de imunodeficiência também se estendem para a dificuldade na eliminação de agente agressor, para a resposta insatisfatória à antibiótico-terapia e para uma maior suscetibilidade de desenvolver alguns tipos de neoplasias malignas, principalmente aquelas causadas por vírus oncogênicos. Imunodeficiências primárias. A imunodeficiência primária pode ser entendida como um grupo de doenças que se caracteriza pela elevada frequência de infecções, que geralmente se iniciam na infância e que podem ser congênitas ou hereditárias. Esse importante subtipo de imunodeficiência pode ser didaticamente categorizado em 4 subgrupos. Imunodeficiência de células B, caracterizada por alterações da imunidade humoral, apresentando manifestações clínicas diversas, como pneumonias recorrentes, infecções de vias aéreas superiores, septicemias e meningites. Pode ocorrer sem apresentar aumento na frequência de infecções. Imunodeficiência de células T corresponde às alterações da imunidade celular associada à ocorrência de pneumonias por pneumocystis carinii. Deficiência do sistema complemento, associada ao aumento da incidência de infecções e doenças do colágeno. Deficiência do sistema fagocitário, caracterizada pela dificuldade no reconhecimento e na destruição das bactérias, diminuindo a resistência a infecções. A imunodeficiência primária altera significativamente a capacidade de defesa dos indivíduos diante das infecções, principalmente quando essas alterações atingem as imunidades celular e humoral simultaneamente. O diagnóstico precoce é essencial,
principalmente nas imunodeficiências combinadas. O tratamento evita o curso fatal da doença, melhora a qualidade de vida do paciente e possibilita aconselhamento genético e o diagnóstico pré-natal. Os gêneros feminino e masculino são igualmente afetados, exceto quando a origem do distúrbio está relacionada com os genes do cromossomo X, que normalmente afetam mais homens que necessariamente expressam as características associadas aos genes associados ao cromossomo X de herança materna. Os defeitos no desenvolvimento e ativação de células B causam diversas deficiências, sendo a mais comumente a deficiência de imunoglobulina A. A deficiência de imunoglobulina A, denominada IgA, é a imunodeficiência primária mais comum. A IgA é o anticorpo predominantemente secretado pelas mucosas em sua forma dimérica e o segundo anticorpo mais prevalente no sangue em sua forma monomérica, após o IgG, possuindo maior resistência à degradação por bactérias. A herança familiar é reconhecida em 25% dos casos e não há predileção por gênero. Caracteriza-se por baixa concentração sérica de IgA e níveis normal de IgM e IgG. O quadro clínico da doença é bastante variável, sendo a maioria dos portadores assintomáticos. Alguns indivíduos estão suscetíveis às complicações, como infecção sinopulmonar recorrente, infecção no trato gastrointestinal, doenças atópicas, doenças autoimunes, reações anafiláticas pós-transfusionais e algumas neoplasias como linfomas e adenocarcinomas. A deficiência de IgA está relacionada às alterações no processo de diferenciação terminal do linfócito B, o que acarreta prejuízo na produção de IgA sérica, como na secretora. A herança genética dos portadores da doença ainda não está bem compreendida e não há um tratamento que seja capaz de desencadear a produção de IgA. O tratamento consiste na prevenção e no tratamento precoce de processos infecciosos. Sobre os efeitos no desenvolvimento e ativação de células T, destacamos a síndrome de George, resultado do desenvolvimento anormal da terceira e da quarta bolsa faríngea durante a embriogênese, ou seja, durante a 6ª e a 10ª semana de gestação. Está associada com hipoparatireoidismo, malformação cardíaca, hipoplasia ou aplasia do timo, além de alterações dentárias, renais, oftalmológicas e distúrbios de comportamento. Não está clara a predisposição genética e nem todos os recém-nascidos com a síndrome de George têm aplasia tímica. Os pacientes podem apresentar número e função normal de linfócitos T, baixo número de células T e alteração na função celular, bem como a ausência de células T. Algumas doenças e manifestações autoimunes, como artrite reumatoide juvenil, trombocitopenia autoimune e fenômeno de Raynaud, são mais frequentes nos pacientes com a síndrome de George. Sobre as imunodeficiências relacionadas com os fagócitos e natural killer. Doença granulomatosa crônica, denominada DGC, é caracterizada pela incapacidade dos fagócitos de produzir peróxido de hidrogênio e outros metabólitos oxigenados necessários para eliminar certos micro-organismos. Uma característica marcante da doença é a tendência de formar granulomas nos locais de infecção e inflamação. Na maioria dos casos, é uma doença hereditária
associada ao cromossomo X. As primeiras manifestações da doença ocorrem nos primeiros meses de vida, com infecções de repetição mediante abscessos, linfadenites, pneumonias e otites. Nas formas autossômicas recessivas, as manifestações clínicas são mais brandas e mais tardias. O diagnóstico da doença baseia-se no histórico de infecção e na demonstração bioquímica de defeito oxidativo de fagócitos, como a redução de nitroazul de tetrazóleo, que é uma medida da queima respiratória. O tratamento baseia-se em profilaxia antimicrobiana e acompanhamento dos pacientes, porém a cura só é obtida pelo transplante de medula óssea ou de células-tronco de cordão umbilical. Os defeitos no sistema complemento são menos comuns entre as imunodeficiências primárias, com uma ocorrência variável. São denominados complexo de ataque à membrana, predispõem seus portadores a uma maior suscetibilidade a infecções causadas por Neisseria meningitis e manifestações autoimunes. As infecções meningocócicas também estão associadas à deficiência de propertina, componente da via alternativa. Imunodeficiências secundárias ou adquiridas são causadas por fatores ambientais, como desnutrição, envelhecimento, infecções graves e medicamentos, como quimioterapia, drogas, modificadoras da doença reumática, imunossupressores após transplante de órgãos e glicocorticoides. As imunodeficiências secundárias têm como característica principal a reduzida capacidade imunológica atribuída a causas ambientais. Origem infecciosa. Diversos patógenos como bactérias, vírus, protozoários, helmintos e fungos podem levar a deficiências de células B, T, polimorfonucleares e macrófagos, já que nem sempre o sistema imunológico tem sucesso em suas respostas às agressões. Alguns patógenos podem agir inibindo a fusão de fagossomos com lisossomos, alterando o pH intracelular, inibindo as moléculas microbicidas, favorecendo a clivagem de imunoglobulinas e componentes do complemento, e ainda inibindo a apresentação de peptídeos pelo sistema complexo de histocompatibilidade principal de classe 1. O exemplo mais conhecido de imunodeficiência secundária causada por vírus é a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, conhecida como AIDS, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O HIV é um vírus com genoma RNA da família Lenteviridae. Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos, que necessitam da enzima transcriptase reversa para que possam se multiplicar. O HIV infecta células com receptores CD4 e pode ocorrer por relações sexuais, transfusões de sangue ou hemoderivados, material perfurocortante contaminado, transmissão vertical e aleitamento materno. Depois de estabelecido o quadro de AIDS, torna-se comum o desenvolvimento de linfadenopatias, lesões neurológicas, suscetibilidade aumentada a neoplasias e a infecções oportunistas, além da presença de quadros de subnutrição. Após 20 anos de pesquisa, houve pouco progresso no encontro de uma vacina efetiva para o HIV, uma vez que o vírus entra rapidamente no genoma das células T de memória, constituindo um reservatório do qual o vírus não pode ser desalojado. Há também imunodeficiências associadas com outros fatores. Estas
podem incluir fatores como a redução no tamanho do timo e diminuição das funções celulares, que podem estar associadas ao processo fisiológico de envelhecimento. As neoplasias linfóides podem alterar o padrão e os níveis de citocinas, além de destruírem o tecido linfóide sadio. Além disso, pacientes imunossuprimidos por quimioterapia ou submetidos ao transplante de órgãos apresentam um sistema imunológico extremamente debilitado. Fatores corriqueiros como fadiga e deficiências nutricionais também podem estar envolvidos com o desenvolvimento de imunodeficiências secundárias, já que a carência de determinadas substâncias pode afetar a complexa rede de reações do sistema imune. O objetivo dessa videoaula foi abordar o tema imunodeficiências e suprir algumas dificuldades ou curiosidades acerca do tema, dirigidos por acadêmicos da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, representando o curso de Odontologia. Antônio César da Silva Montenegro Filho, Erison Carlos Oliveira Soares, Joyce Viviane Gomes do Rosário, Maria Clara de Mendonça Ferreira e Silva, Rafaela Andrade Batista e o Emily Aline Noronha de Moraes. Orientado pela professora Louise Helena de Freitas Ribeiro. Desde já, agradecemos a atenção.